Olá amigos, estamos de volta e hoje o assunto é sobre eletricidade predial, tá bom? Circuitos prediais, mas eu vou falar só do básico. Vou esclarecer aqui uma dúvida de um colega que é pedreiro. Como todos vocês sabem, são profissionais da área, que os pedreiros, além de construir, de serem construtores, alguns deles se aventuram no ramo da eletricidade, ou seja, ele diz, eu entrego a casa na chave para você, certo? Só que alguns pedreiros não tiveram formação de um curso básico de eletricidade predial, ok? Outros sim. O meu início de carreira foi na predial e eu não fiz um curso de predial. É que na minha cidade, os serviços que mais tinham eram predial, né? Então eu iniciei fazendo pequenas instalações elétricas em residências, comércio. Mas eu não sou chegado às instalações predial, o meu forte é a indústria. Então, esses dias agora eu fui chamado por um colega que é pedreiro, um amigo meu que é pedreiro, para me resolver um problema na residência, na casa que ele tinha acabado de construir e ele mesmo fez a instalação elétrica. Então vamos lá. Por norma, nós temos que identificar as fases pelas cores que já vem descrita na norma brasileira ou internacional. Ó, o preto não é neutro. E outro, eles não falam neutro, eles falam negativo. Preto, o fio preto não é neutro, tá bom? Não fique escutando o lojista, porque ele também, a maioria deles não são formados. Ó, se você for com uma lista de materiais para comprar cabo, o lojista precisa te passar o cabo que está descrito na lista de materiais. Eu quero uma peça de 100 metros de fio preto, cabo preto, flexível, 100 metros do azul, essa linha pontilhada aqui, 100 metros do verde e amarelo, que é o terra, tá? Aqui o neutro aqui, ó, é azul. Aqui, ó, azul. Tá bom? Aqui, ó, preto. E aqui, amarelo e verde. Tá bom? Ó, amarelo e verde, mais verde, aquele fiozinho que é verde com listras amarelas. O que o colega fez? Ele colocou a fase aqui, ó. Ele fez isso aqui de fase, ó. E fez isso aqui de neutro, ó. O terra, ele colocou certo. O fio terra, comprou um fio verde, tá certo? Aqui é verde e amarelo. O que acontece? Quando fui resolver a questão, toda a residência estava com o quadro geral de disjuntores desligado. Aqui, ó, nesse fio azul, nesse cabo azul, tinha fase. Outro sim. O que acontece também? É muito comum você chegar numa residência, o pedreiro quando vai fazer uma instalação, ele chega numa loja e o lojista fala, não, pode usar um fio da mesma cor. É muito comum também casos assim, você pega uma instalação, que você chega nela, os dois fios são azul. E você não sabe qual desses dois aqui é fase. Qual que é fase aqui? Qual que é fase? Você não sabe se este é fase, se este é fase. Aí na hora, quando você coloca fios das mesmas cores, o que acontece? Na hora de definir que a lâmpada tem que ficar no neutro lado dela e o outro lado que vai acender ela tem que ficar na fase, não tem como você definir. Às vezes você desliga a lâmpada, está desligando o neutro, a fase continua lá. Então existem esses casos, esses erros grosseiros que acontecem, que às vezes o camarada, ele
ele é muito dedicado, ele se esforça e faz, e quer fazer também uma instalação predial. Né? Pede informação a algumas pessoas, mas só que ele não leva em consideração as normas técnicas. Tá? O que as normas técnicas é? É essa aqui, ó, acho que é NBR, né? É NBR, se não estou enganado, ó. Né? Se não estou enganado. É porque eu não olhei lá no caderno. Então, olha o que acontece. Mesmas coisas. É muito comum também você encontrar os fios todos pretos. Você não sabe qual cor que é, qual fase que é, qual que é a fase aqui. Você não sabe identificar. Então os técnicos, os profissionais da área, quando ele chega numa determinada instalação, ele vai saber que o azul é neutro, o preto, o neutro é preto, que é a fase. Não, o azul é neutro, a fase é o fio preto, black, e o terra é o amarelo e verde. Tem que seguir essa regra aqui. Agora, em muitos casos, os pedreiros que constroem casa, eles não levam em consideração as normas técnicas, eles ignoram isso. E às vezes, uma empresa de telecomunicações, uma empresa de internet, uma empresa de informática, ela precisa fazer uma instalação lá, e quando o seu técnico vai ver, vai medir, isso é muito comum acontecer, ele encontra a fase no neutro. Ó, aqui tá errado, tá certo? Ele encontra a fase aqui, ó, onde é neutro ele encontra a fase. Aí fala, ó, sua instalação tá errada, porque o azul tem fase e o preto é neutro. Por quê? Os pedreiros, eles acham que o fio preto corresponde ao fio negativo. Isso. Eles não falam neutro, eles falam negativo. Então, meu amigo, tá aí uma explicação, espero que eu não tenha tomado tanto tempo. Quando você que é pedreiro da construção civil, você talvez quer enveredar pelo lado da elétrica, não deve desconsiderar isso aqui, ó. Preto é fase, neutro é azul, terra é verde e amarelo. Se você não achar o verde e amarelo, achar apenas a cor verde, coloque a cor verde. Mas você não pode esquecer isso aqui, ó. Ó, não pode, ó. Você não pode esquecer que este preto aqui é fase, o azul é neutro, o verde é terra. Se você esquecer, quando chegar um técnico ou a pessoa instalar um equipamento, ela pode ter prejuízo. Seu equipamento também pode vir a sofrer algum tipo de dano, porque a instalação elétrica de base, que alimenta todo o percurso da residência, ela está com seus fios trocados errados. Outro, nunca coloque fios da mesma cor. Sempre coloque fios individuais. Coloque o preto na fase, para identificar a fase, e o azul para identificar o neutro. E assim você vai ter uma instalação dinâmica e correta na obra a qual você está entregando, tá certo? Um abraço, a gente volta na próxima.